Sou o Lucas e aqui eu te ensino como que você constrói R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses, mesmo se você estiver começando agora do absoluto zero. E hoje eu quero falar sobre um assunto importantíssimo, hein? Porque de verdade eu não quero mais que você fique seguindo dicas por aí e muito menos girando a sua carteira de investimento. Isso é a maior furada que você pode encontrar. E eu vou te mostrar o porquê com números que isso é uma grande furada que você deve parar ou ainda não começar em hipótese nenhuma. Beleza? E eu tô te falando sobre isso na live de hoje porque essa semana eu fui no trabalho e a gente sempre faz aquelas conversas de corredor, aquela conversa no cafezinho e tal. Você já deve ter feito alguma dessas conversas no almoço em que a gente acaba falando sobre investimentos e afins. Quem nunca nesse almoço com os colegas entre uma garfada e outra não escutou, né? Pô, um primo meu me falou de determinado investimento, que esse investimento vai ser excelente, esse investimento vai bombar. Ou ainda, né, um amigo meu que trabalha não sei aonde, falou que o resultado da empresa tá super bem, que a empresa vai lançar alguma coisa mega bacana e que vai bombar demais, vai fazer muito sucesso. Ou até aquela história de: "Não, invista aqui, eu fiquei sabendo de um investimento através de um colega em criptoativos. Esse investimento vai render 1% ao dia. Vão ser pessoas lá que ficam minerando criptoativos, minerando bitcoins, não sei em que país, e isso daí gera 1% ao dia fazendo trade". Você já ouviu essas histórias por aí? Você já ouviu? Fala aqui para ver se eu não estou doido, se eu não estou sozinho, porque comigo já aconteceu algumas vezes. Inclusive aconteceu uma na minha pós-graduação. Pô, quando você está numa pós, você encontra normalmente pessoas já com bastante estudo, pessoas que já têm alguma vivência de mercado e tal. E aí, na minha pós, eu tinha um colega de sala que caiu nessas histórias aí, nesses papos de investimento que rende 1% ao dia, ainda começou a fazer propaganda, porque rendia pra caramba, porque ele conseguia e aí abria o aplicativo, assim, ficava mostrando os números, até um belo dia que ele foi sacar o dinheiro e não tinha dinheiro para sacar, que simplesmente o dinheiro não vinha. Ou seja, até com pessoas que têm um conhecimento sobre o mercado de investimentos, que conhecem sobre o assunto, acabam entrando nessas furadas. Então, nós pequenos investidores, a gente tem que ficar muito ligado para não cair nessas roubadas também. E também muito menos ficar seguindo essas dicas de amigo no almoço do refeitório do trabalho, hein? Essa história de primo de não sei quem falou, meu, não funciona. Você já jogou telefone sem fio? Sabe aquele negócio quando a gente era menor, normalmente na escola tinha, né, você fazia um círculo com os amigos da sala, assim, e aí todo mundo tinha que fazer um telefone sem fio. O primeiro falava uma frase, e tinha que passar para o colega do lado e para o colega do lado, até chegar no último desse círculo. E aí o último colega, essa última pessoa que recebesse a frase, ela tinha que falar em voz alta qual que era a frase que ela escutou. Meu, eu lembro de ficar jogando a aula inteira, a aula de educação física inteira, sei lá que aula que era aquilo, e nunca chegar a frase no final. A frase que começou nunca era a que chegava no final. Sempre tinha alguém no meio que entendia errado, alguém no meio que queria fazer uma gracinha, alguém no meio que queria causar. Isso acontecia direto. Então, nessa história de você ficar ouvindo dica de amigo do amigo do amigo, isso aqui é um enorme telefone sem fio. Você não consegue avaliar se a pessoa que está te falando sobre essa suposta dica, entende sobre o assunto, sabe do que ela está falando. Você consegue avaliar menos ainda se a pessoa que falou para essa pessoa consegue avaliar o que ela estava dizendo, se ela entende do assunto, você não sabe, não tem como validar isso, fora as pessoas de má fé, né. Eu não estou nem considerando aqui muito aquelas enganações que tem aí cheio na internet, das pessoas querendo enganar a gente, querendo enganar nós, pequenos investidores, com o nosso suado dinheiro que a gente demora para conseguir construir, eles querem pegar prometendo retornos impossíveis de acontecer, beleza? E aí, por que que esse é um ponto, assim, que eu não consigo entender exatamente. Por que que a gente tem essa predisposição a cair nessas furadas? Porque e eu tô te dizendo nós, porque eu tenho certeza que você faz isso. Quando a gente quer comprar alguma coisa, quanto mais caro é esse algo que a gente quer comprar, mais a gente pesquisa sobre aquilo que a gente quer comprar. Então, exemplo, se eu falar para você: "Olha, você precisa comprar, sei lá,
a um arroz e feijão, vai, 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. Talvez você não pesquise muito o preço, talvez você pesquise, mas assim, existe uma chance de você pesquisar o preço para ver em qual mercado próximo da sua casa que tem a melhor promoção. E a gente está falando de comprar 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. Se eu falar para você: "Olha, você precisa comprar agora um tênis novo", sei lá, deve estar R$ 100, R$ 200 um tênis novo, a chance de você pesquisar pelo preço desse tênis novo é maior. Você vai talvez pesquisar se aquele tênis é bem avaliado, se quem tem fala que é confortável, se é leve, se é pesado, se esquenta muito o pé, se não esquenta, se o material é de boa qualidade, se vai rasgar rápido ou não. Você vai pesquisar e depois você ainda vai pesquisar preço. Se eu falar para você, você precisa trocar sua geladeira, vai custar 1.000, R$ 2.000 uma geladeira nova, até mais dependendo da geladeira que você estiver olhando. Tenho certeza que você vai pesquisar um monte de coisa. Agora, por que quando a gente vai investir o nosso dinheiro, muitas vezes a gente não pesquisa absolutamente nada, a gente não estuda, a gente escuta essa dica de corredor, essa suposta dica de investimento no corredor, no refeitório do trabalho, e a gente vai correndo para seguir essa dica. A gente corre para colocar nosso dinheiro nesses investimentos sem estudar absolutamente nada, sem ler a respeito, sem entender sobre o assunto. Faz sentido na sua cabeça? Cara, na minha não faz nenhum sentido. Eu não consigo entender o porquê que grande parte das pessoas acabam fazendo isso. As mesmas pessoas que pesquisam o preço na hora que elas vão comprar alguma coisa, na hora de investir o dinheiro, que normalmente as quantias investidas são muito mais altas do que a grande maioria das coisas que ela está pesquisando o preço para comprar, a pessoa vai lá e coloca o dinheiro sem nem entender daquilo. Não sei, acho que com medo de ficar de fora, com medo de perder uma grande oportunidade, e aí a chance de entrar numa furada é enorme. Ou ainda a chance de comprar um investimento que não tem a ver com o seu perfil, e aí você ficar desesperado, vender aquele negócio. Isso acontece. Eu não sei se já aconteceu com você, tá? Comigo eu já vi acontecendo bastante. Eu não acho que eu sou o único aqui que deve ter visto isso acontecer. Beleza? Então, não siga essas dicas, não fica brincando de telefone sem fio, furada tudo isso. Beleza? Furada. Lembra da sua brincadeira lá na escola, quando a gente fazia essa brincadeira do telefone sem fio, quem começava a frase nunca chegava no último a mesma frase que começou. Sempre no meio do caminho perdia informação ou até adicionava informação que ninguém sabe de onde veio, mas adicionava, eu sei que a frase não era a mesma, tá bom? Então não fica seguindo dica de investimento, não fica seguindo dica de corredor, dica de amigo, por mais que você goste do seu primo e o seu primo, não segue a dica, entendeu? Estuda primeiro, entende daquilo que ele está falando, avalia, e aí sim você consegue criar uma massa crítica para saber se aquilo é uma furada ou não, beleza? Ah, tá bom, mas aí talvez você vai falar assim: "Pô, Lucas, eu já entendi, eu já entendo sobre isso, eu já faço as minhas análises, fica tranquilo, eu não fico seguindo dica nenhuma de ninguém e muito menos de quem não sabe do assunto. Eu tanto sei o que fazer e eu tanto domino o assunto que toda hora eu tô lá negociando, comprando e vendendo as minhas ações porque eu sei o que eu tô fazendo". Putz, se fosse uma prova, você teria tirado nota 5 se você pensou dessa forma que eu falei. Você fez metade da prova certo, que é a primeira, não ficar escutando as dicas, mas a segunda parte, aquela parte final, quando era para tirar nota 10, você também errou. Quando você fala assim, né: "Ah, eu fico negociando meus ativos, fico comprando e vendendo e tal, para tentar aproveitar as melhores oportunidades", essa é a hora que você tomou o zero, essa é a hora que você perdeu nota. Porque quando a gente fica girando carteira, quando a gente fica girando o nosso patrimônio, a chance da gente perder dinheiro é muito grande, por 2 motivos. Primeiro, a gente tem obviamente a chance de sair do investimento na hora errada e entrar no investimento na hora errada, mas a gente tem um fator importantíssimo, que é a gente perder os dias em que aquelas ações vão se valorizar mais. Esses dias são poucos, mas são extremamente importantes para compor a rentabilidade do nosso investimento. Daqui a pouco eu vou te dar alguns exemplos numéricos, é um exemplo real, não estou tirando da minha cabeça, um estudo feito lá na Bolsa dos Estados Unidos por 15 anos, e eu vou te provar como ficar girando carteira, ficar girando patrimônio, faz você perder dinheiro, faz você deixar de ganhar grana, faz a sua rentabilidade cair muito, tá bom? Então não fica girando carteira, você vai ficar vendendo, vai ficar comprando, tentando acertar o momento, só que você não vai acertar, só vai te fazer perder tempo.
Você vai ficar provavelmente acompanhando o home broker da corretora muito mais dias e muito mais horas do que você precisava, perdendo seu tempo, se distraindo, até tendo que controlar mais a sua emoção de eventualmente num dia do mercado estar muito baixo ou muito alto, você acabar agindo por impulso e não de forma racional. Então, não fica girando a sua carteira em tempo inteiro e muito menos conectado no home broker todo dia. Isso não tem necessidade nenhuma, só atrapalha, inclusive, tá bom? Você não vai conseguir acertar o melhor momento de comprar a ação e nem o melhor momento de vender. Isso é impossível de fazer. Ninguém consegue fazer. Quem conseguir é porque de verdade teve muita sorte. Eu duvido a pessoa ficar fazendo e conseguir repetir isso mais vezes. Ó, o Luiz até comentou aqui sobre impostos. Perfeito, Luiz. Quem fica girando carteira ainda tem, dependendo do valor que você está vendendo, ainda tem a questão de você ter que pagar mais imposto. E aí você vai ficar dividindo a sua rentabilidade com a Receita Federal, né. Pô, se der para evitar, melhor, a gente já paga bastante imposto, você não acha? Para ficar pagando imposto e mais imposto de graça por aí. Então, não gire carteira, tá bom? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer semana que vem, nem o mês que vem. A gente não tem uma bola de cristal, ninguém aqui é vidente, eu acho pelo menos, né, se tiver algum vidente aí me avisa, mas ninguém aqui tem uma bola de cristal para saber se a bolsa de valores vai subir ou vai cair amanhã, beleza? E muito menos para conseguir acertar o melhor ponto de entrada, o melhor ponto de compra e o melhor ponto de venda. Isso não vai acontecer. Se aconteceu com você, você teve muita sorte. Eu duvido você conseguir repetir de novo. Beleza? Nem a galera que vive disso, nem gestor de fundo, nem grandes estudiosos conseguem fazer isso. Então, eu não tenho a menor pretensão, e eu também acho que você, como pequeno investidor, não deveria ter a menor pretensão de ter que acertar isso e ficar perdendo nosso tempo, nossa noite de sono com essa história de tentar acertar o mínimo e a máxima, tá bom? E olha por que que você não pode gerar seu patrimônio. Agora eu vou te falar alguns dados, e eu, quando vi essa pesquisa, quando eu vi esse estudo aqui, eu falei, meu, eu já achava que isso acontecia, mas eu não tinha a noção da intensidade e quão forte é esse negócio. Foi feita uma análise lá na Bolsa de Valores nos Estados Unidos, mas de verdade ela vale com certeza para o Brasil também, que analisou-se numa janela de 15 anos, como que foi o investimento, esse investimento hipotético, esse investimento teórico, de uma determinada pessoa que investiu $1.000 e deixou esses $1.000 investidos por 15 anos, tá? 15 anos, para você ter uma ideia, são mais ou menos aí 5.479 dias. É dia pra caramba, né? Se essa pessoa que colocou $1.000, vamos transformar em reais aqui para nossa realidade, né? Se essa pessoa colocou R$ 1.000 no dia 1 e vendeu no dia 5.479, ou seja, no último dia do 15º ano, essa pessoa teria transformado esses $1.000 esses R$ 1.000 em 2.775, beleza? Quase 3 vezes o valor investido. É uma boa forma de multiplicar patrimônio, né? Imagina você conseguir multiplicar seu patrimônio quase em 3 vezes, pouco mais de 10 anos aí, 15 anos. Isso daí a gente está falando só de $1.000, por isso que o valor também não é tão alto, né? R$ 1.000 aqui no nosso exemplo. Beleza? Então, R$ 1.000 investidos em 15 anos teriam se transformado em 2.775. Agora, se esse investidor, dentro dessa janela de 15 anos, que são 5.479 dias, tivesse perdido as 10 maiores altas, os 10 dias com as maiores altas da Bolsa de Valores, quanto que você acha que ele teria terminado no final do dia 5.479? Lembra, investiu 1.000, no final de 15 anos, né, 5.579 dias, tinha 2.775. Se perdeu os 10 dias que essa ação, que esse investimento deu a maior, as 10 maiores altas, quanto você acha que ele teria investido? Quanto você acha que ele teria retornado? Quer dar algum chute? Chuta aí, deixa eu ver se tem alguém bom. Cara, só perdendo 10 dias em 5.400, a pessoa teria saído de 2.775 para 1.722. Quase R$ 1.000 a menos em 15 anos, pelo simples fato de você perder 10 dias, os 10 dias das maiores altas, o seu retorno já teria caído em R$ 1.000, de 2.700 para 1.722. Incrível, né? Por isso, imagina o cara que ficou lá girando o patrimônio, que ficou lá girando a carteira. Se ele perde um dia desses dos 10 mais altos, 2 ou 3, o retorno dele, meu, vai cair muito. Ele, por mais que ele tenha segurado a ação praticamente os mesmos 15 anos, o fato de ter perdido só 10 dias fez cair R$ 1.000. Fez cair de 2.700 para 1.700 o retorno. Incrível, né? Agora, ó, e se a gente pegasse e falasse assim, não, esse investidor é um investidor que gosta de gerar patrimônio mais ainda.
ele girou tanto que ele não perdeu só os 10 maiores dias, ele perdeu os 20 principais, os 20 maiores dias de alta. E aí, quanto você acha? Lembra, começou em 1.000, teria se transformado em 2.700, né? Se perdeu os 10 primeiros, foi para 1.700. Se perdeu os 20 maiores, os 20 melhores retornos, ele teria saído de 1.700 para 1.200, 1.228 para ser mais preciso. Perdeu mais R$ 500 aqui, pelo simples fato de ter perdido não só os 10 principais, mas os 20 maiores altas. Meu, que porrada, né? Imaginou, você deixou seu investimento de 5.479 dias, você perdeu os 20 primeiros, né, os 20 maiores, e o seu retorno, em vez de ser 2.700, foi para 1.200. É muita diferença. Se você tivesse perdido um mês inteiro, os 30 dias das maiores altas, esses 1.200 teriam se transformado em 918. 918. Pô, Lucas, mas se eu investi 1.000 e eu perdi os 30 maiores dias de alta e eu tirei 918, porra, eu tirei menos do que eu coloquei. Exatamente. Se você, 15 anos investidos, tivesse perdido os 30 melhores dias porque você ficou girando carteira e você deu azar de naquela super alta você não estar comprado com o papel, se você fez isso 30 vezes em 15 anos, você teria tirado menos dinheiro do que você colocou, pelo simples fato de você ter perdido os 30 melhores dias de alta. Enquanto que aquele investidor que não ficou girando patrimônio, não teve que pagar imposto porque ele não vendeu, só deixou o dinheiro investido, e ainda por cima não ficou perdendo tempo entrando no home broker e fazendo pelo menos uma compra e uma venda, sendo que você teria perdido esse tempo, aquele cara tirou quase 3 vezes mais dinheiro do que você colocou. E o cara que ficou rodando a carteira tirou menos do que investiu. E se você tivesse perdido os 40 dias das maiores altas, aí não seria nem 918, seria R$ 712. Os 1.000 investidos inicialmente, perdendo os 40 maiores altas, os 40 dias das maiores altas, teriam se transformado em 712. Doideira, né? Porrada. Bom, eu acho que se eu não conseguir te convencer com esses números aqui, e com isso que a gente falou até agora, de que ficar seguindo dica de amigo de corredor ali, né? Colega do trabalho na hora do almoço. E ainda ficar seguindo também, ficar girando patrimônio, tentando comprar e vender para acertar o melhor ponto de baixa e o melhor ponto de alta. Se eu não te convenci que tudo isso é a fórmula para você perder dinheiro, eu não sei mais como te convencer. Beleza? Então, falamos desses pontos, mas eu não quero falar aqui, não quero deixar de falar para você sobre qual que a gente pode fazer, como é que a gente pode aplicar um método para começar a montar carteira, fugindo um pouco dessas ciladas, como que a gente consegue começar a direcionar a nossa distribuição de investimento entre renda variável e tal. Beleza? Então, antes de eu falar sobre essa distribuição de carteira, eu quero só fazer um convite para você, e esse convite é muito especial porque está chegando a data, semana que vem, já é semana que vem, hein? Quando começar a semana, a gente já vai estar junto na semana Dividendos para toda a vida, uma semana inteira, eu e você, 100% online, totalmente gratuito, onde eu vou te ensinar como você vai começar a investir para ter R$ 1.000 pingando na sua conta aí todos os meses, mesmo se você estiver começando agora. Então, se inscreve para você participar dessa semana totalmente gratuita e online, senão você vai ficar de fora, hein? O link está na bio aqui do Instagram ou na descrição do YouTube, beleza? Vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Foi uma parada rápida só para passar esse recado mega importante, porque já é depois, né? Já é na próxima semana, já é segunda-feira. Eu quero te falar agora como que você pode começar a entender um pouco mais sobre como montar a sua carteira, como dar os seus primeiros passos. Se você participou dessas 2 últimas semanas de maratona de live, eu tenho certeza que você já conseguiu absorver bastante conteúdo. A sua caixinha de ferramentas já está cheia de ferramenta nova para você aplicar. A gente falou bastante sobre assuntos desde como montar sua reserva de emergência, renda variável, falamos sobre a importância dos fundos imobiliários, ações, um monte de coisa, beleza? Mas a gente falou também várias vezes sobre a importância de você ter renda variável nos seus investimentos, sobre a importância de você colocar mais risco na sua carteira. Por quê? Carteira de investimento sem risco é uma carteira de investimento sem retorno. A máxima risco-retorno está presente, não adianta fugir dela. Então, você precisa ter renda variável em uma parte da sua carteira, sim. Porque é a renda variável que vai te dar a possibilidade de conseguir fazer seu patrimônio crescer de forma exponencial, que vai te dar a possibilidade de alavancar o seu patrimônio de forma mais rápida do que só investindo em aqueles investimentos bem mais conservadores, tipo renda fixa, tesouro direto e assim por diante, tá bom? Além de, e por que, né? Por que essa dinâmica acontece?
Quando você está investindo numa ação, você está investindo numa empresa. E uma empresa pressupõe-se, uma empresa de sucesso, que ela vai crescer os seus negócios, que ela vai crescer suas receitas, que ela vai prestar mais serviço, que ela vai ter mais clientes, vender mais produtos. Tudo isso, toda essa dinâmica vai fazer com que a empresa aumente as vendas, aumente os lucros e com isso aumente os seus dividendos, aumente os seus proventos, que nós, como sócios dessas empresas, temos direito a receber parte do lucro que ela gera. E as empresas, de verdade, se a empresa for bem gerida, né, for bem tocada ao longo do tempo, qual que é o limite que uma empresa pode crescer? É muito difícil, né, de medir isso. O limite é muito alto. Pensa aí, 10 anos atrás, 15 anos atrás, quem era a Apple 15 anos atrás? Ah, já era uma empresa legal, ela tinha lançado o quê? O iPod. Lembra do iPod? Primeira vez que a gente podia tocar música sem ter que ficar levando um monte de CD no Discman. Mesmo se você tivesse aquele Discman anti-choque, né, que você podia andar e não pulava o disco, mesmo assim, foi bem da hora quando lançou o iPod, né, e mega disruptivo. Mas nem eu, nem você, nem ninguém aqui poderia imaginar que 15 anos depois daquele momento a Apple seria do tamanho que ela é hoje, mesmo sabendo que já há 15 anos atrás a Apple era uma empresa mega inovadora e bem diferente aí da grande maioria. Então, qual que é o limite de uma empresa bem tocada? A gente não consegue saber, mas a gente sabe que esse limite está muito, muito, muito alto. Então, nós, como sócio dessas empresas, se esse limite é muito alto, a gente vai se beneficiar desse sucesso também, através das valorizações da ação, através dos dividendos e assim por diante. Ações, quando a gente investe em ações, fazendo um paralelo aqui, como se fosse um time de futebol, é como se a gente estivesse colocando atacantes na nossa carteira de investimento. Porque o objetivo dela é fazer gol, o objetivo dela é correr mais risco, mas também dar um resultado melhor para a gente, colocar lá, fazer um gol para conseguir fazer o nosso time ganhar. Então, renda variável é como se fosse os atacantes de um time, beleza? Isso não quer dizer que time de futebol só joga com atacante, né? Time de futebol precisa ter meio campo, precisa ter defensor também e goleiro. Então, no nosso investimento, na nossa carteira de investimento, não dá para ter só ações, só renda variável. Tem uma galera aí que talvez até tenha uma carteira só de renda variável. Eu de verdade acho que para a grande maioria das pessoas, as pessoas normais, tipo eu e você, assim, não precisa, né? A gente consegue montar uma carteira mais equilibrada. Então, temos que ter atacantes, que são as ações, a renda variável, fundos imobiliários. Fundos imobiliários deve estar mais ali para o meio campo, né? Mas um meio campo mais ofensivo. Mas a gente também precisa ter o zagueiro no time, a gente precisa ter também renda fixa. Então você precisa ter um pedacinho da sua grana lá em tesouro direto, em um CDB que renda 100% do CDI, 120% do CDI, com menos risco, para a gente conseguir montar uma carteira equilibrada, para conseguir ter um time que tenha defesa, meio e atacante, beleza? Então, não é para você também só ir para renda variável. Monte uma carteira equilibrada. O grande segredo do investidor de sucesso ao longo do tempo não é você ficar querendo acertar aquela ação que vai valorizar mais ao longo do tempo. É você conseguir errar menos. Você ter bons ativos, boas ações, mas você errar bem pouco. Se você conseguir fazer isso, o retorno da sua carteira vai ser excelente. O retorno da sua carteira, a rentabilidade que ela vai te entregar vai ser muito, mas muito acima da média. Então, monte uma carteira de investimento segura, monte uma carteira de investimento equilibrada, tá bom? Tem que ter renda variável, mas também tem que ter outros tipos de investimento aí de menor risco. E por que eu falo isso? Porque se você é aquele cara que está só na renda fixa, está só jogando com um zagueiro, você não vai ver seu patrimônio se multiplicar. A renda fixa é para defender. Renda fixa é para proteger o dinheiro. Não é para gerar patrimônio, não é para crescer dinheiro de forma exponencial. Isso não acontece na renda fixa. Quantos milionários você vê aí que se tornaram milionários investindo em renda fixa? Eu não conheço nenhum. Se você conhecer, marca essa pessoa na live, manda o nome dela, me manda no direct. Não tem. Não tem ninguém que consegue ficar milionário investindo só em CDB. Agora, você tem muitos exemplos de pessoas que conseguiram ficar milionárias investindo em renda variável. Isso você tem. Então, não fica só na renda fixa, beleza? Não deixa lá a sua carteira achando que só renda fixa vai fazer o trabalho, porque não vai. Fechou? Qual que é a minha dica aqui, então? Como que você pode começar a equilibrar melhor a sua carteira entre renda fixa e renda variável? Existe uma regra que chama a regra do 100. Já ouviu falar dessa regra? Regra do 100 é uma continha muito simples que a gente vai fazer aqui e que você vai ter que aplicar na sua realidade, tá? E aí, com essa regra, você vai saber
quantos por cento dos seus investimentos deveria estar em renda fixa e quantos por cento do seu investimento poderiam estar em renda variável. A regra do 100, como é que ela faz? Você vai fazer, você vai pegar 100%, né, o número 100, e vai subtrair da sua idade, tá bom? Esse resultado que der é quantos por cento da sua carteira deveria estar em renda variável, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você tenha 30 anos, tá? Se você vai fazer então o 100 menos 30, vai dar 70. Esse 70, vamos transformar em porcentagem. 70% é quanto da sua carteira você deveria ter em renda variável. Então, 70% da sua carteira deveria estar em investimentos de maior risco. Por que isso? Porque quando a gente fala de investir em ação e investimento de risco, o melhor fator que a gente tem que ter ao nosso lado é o tempo. Então, se você é novo, se você tem 30 anos, você tem bastante tempo ainda até a sua aposentadoria. Você pode correr mais risco. Por isso que na regra do 100 a gente subtrai a idade. Quanto mais novo a gente for, mais risco a gente pode correr, mais renda variável a gente deveria ter de peso na nossa carteira. Agora, conforme os anos vão se passando, se a gente tivesse, sei lá, 40 anos, por exemplo, putz, então a gente já deveria não deveria ter 70% da carteira, né? Vamos fazer 100 menos 40, vai dar 60, então 60% da carteira é renda variável. Se eu tivesse 50 anos, meio a meio. Metade da carteira é renda fixa, metade da carteira é renda variável. Isso vai equilibrando a sua carteira de investimento, equilibrando o risco da carteira, né? Para que você, obviamente, conforme você vai tendo menos tempo para usufruir desse patrimônio, que entende-se lá na aposentadoria, você vai deixando seu dinheiro cada vez mais seguro. Você vai colocando seu time cada vez mais na defesa, porque você já foi para o ataque antes, você já teve o período, você já usou o tempo a seu favor para conseguir de fato alavancar mais o seu patrimônio no começo dos seus investimentos. Beleza? Essa regra é uma das regras que você pode usar. E por que eu estou te dando ela? Porque ela é uma regra que para mim ela é muito simples. Não é a única, mas ela é uma regra muito simples. Ela é fácil de ser aplicada. Você consegue aplicar de forma muito tranquila. Pega o número 100, subtrai da sua idade, o resultado que der é quantos por cento da sua carteira deveria estar em renda variável. Essa regra, eu estou te falando que ela não é a única, porque eu gosto de dizer que funciona como se fosse um GPS, como se fosse um guia. Nossa, um guia eu fui longe, né? Aquela época que a gente parava para pedir informação para o taxista quando estava numa cidade nova, falava: "Ô taxista, qual que é a rua tal? Não sei chegar". Ele pegava aquele guia amarelo, aquele negócio que tinha no carro, bem das antigas, né? Então, quando você chega numa cidade nova, uma cidade que você não conhece, que você faz, né? Você normalmente vai mais seguro. Você vai ter que sair perguntando, você vai ter dificuldade de conseguir encontrar as ruas, porque você nunca foi naquela cidade. Se eu conseguir te dar um guia, um mapa, um Waze, um GPS, qualquer coisa assim, pô, fica bem mais fácil para você entrar naquela cidade que você acabou de chegar. Isso quer dizer que você vai andar com o Waze a vida inteira? Isso quer dizer que você vai ter aquele GPS todos os dias? Não, né? Conforme você for conhecendo as ruas da cidade, vai ficando tudo conhecido. Você não precisa mais usar o Waze todos os momentos. Então, essa regra que eu estou te falando, que é a regra do 100, é uma regra para você começar. Depois que você já tiver mais familiarizado com o investimento e conseguir entender melhor como montar a sua carteira, aí você vai dando os próximos passos, você vai desligando essas regras mais simples e vai indo para conhecimentos mais avançados, conhecimentos mais profundos. Beleza? Conheça. Esse vai ser um tempo necessário para você conhecer seu perfil no mundo dos investimentos, para você saber quanto de risco você está correndo, para você começar devagar e se acostumar, para você entrar na piscina sem mergulhar de cabeça logo de cara, né? Entrar pelo raso que é muito mais seguro. Fechado? Caramba, hein? E falando em guia, falamos de um monte de coisa nessa live de hoje, né? E falando em guia agora no final, eu quero te dizer que chegou o momento da semana de dividendos para toda a vida. Já é semana que vem, vai começar segunda-feira, vai rolar entre os dias 22 e 28 de agosto, uma semana inteira, eu e você, onde eu vou te ensinar como que você vai investir para chegar nos seus R$ 1.000, pingando na sua conta aí todos os meses, inclusive se você for um pequeno investidor começando agora, essas aulas são para você, tá bom? Então, a minha parte essa semana vai ser muito legal. A minha parte eu vou fazer e vou entregar, eu garanto para você. Agora, será que você está comprometido com isso? Você está comprometido com seus dividendos, com o seu futuro financeiro? Se você tiver, não deixa de se inscrever. Você vai encontrar o link na bio e segunda-feira a gente já se encontra para começar essa imersão
essas aulas todas, tá bom? E se você, é lógico, tiver no YouTube, não se esquece que você consegue achar o link aqui também na descrição, tá bom? Corre que ainda dá tempo de você se inscrever e participar. Essas lives não estarão abertas aqui, não vai ser no Instagram, vai ser fechada só para quem se inscrever na semana de Dividendos para toda a vida. Beleza, pessoal? Segunda-feira eu espero vocês lá então, galera. Grande abraço, bom final de semana.